Olá, meu nome é Francésio. Moro em uma cidade no interior de São Paulo. Não vou dizer a cidade para não causar alguma espécie de pânico na cidade, ou algum tipo de caçada. Apenas direi que seu forte é a confecção de calçados. Tudo aconteceu no ano de 2015. Na época, eu trabalhava na construção civil. Eu era servente de pedreiro e trabalhava com o senhor José, este que me ensinou todos os segredos da profissão, que hoje é o sustento de minha família. Senhor José havia pegado uma obra em um condomínio de chácaras que ficava em uma estrada velha que ligava a minha cidade à outra. Apesar dos anos, a estrada continuava como na época da colonização. Ela ainda era de terra batida. Com a implantação dos pedágios em nossa região, ela ainda continua com um certo tráfego durante o dia de caminhões e até mesmo de ciclistas. Em uma parte da estrada, ela tem alguns condomínios de chácaras. Porém, quanto mais se aprofunda, mais deserta ela fica, sendo cercada de mato e plantações por toda a parte. A chácara que estávamos fazendo o trabalho era no último condomínio da estrada. Começamos os serviços na segunda-feira. Ele duraria aproximadamente 15 dias. Tudo estava correndo bem, a semana passava de forma tranquila. Na época, eu possuía uma Honda Twister, ano 2012. Eu era um rapaz solteiro e aventureiro. Foi então que uma sexta-feira tive a grande ideia, que me arrependo até hoje, de ir até a cidade vizinha pela velha estrada e voltar por ela. Trabalhamos a semana toda e chegada a sexta-feira, eu iria colocar meus planos em prática. Coloquei uma troca de roupa extra na mochila e no final do dia de trabalho, tomei um banho frio e me preparei para a viagem. Sr. José fez o pagamento e estranhou minha roupa e questionou o que eu pretendia. Disse então a ele que iria até a cidade vizinha e voltaria pela estrada velha. Olha, se eu fosse você, não voltava por essa estrada, passaria sim pela rodovia. Nunca se sabe o que podemos encontrar nessa estrada à noite, disse-me ele. Eu sorri e disse que pensaria na volta. Como eu gostaria de o ter escutado. Paramos os trabalhos às 17 horas e 17h30, lá estava eu, pela estrada de terra, e cerca de uma hora depois já estava na cidade vizinha. Na cidade, na época, havia uma casa de show voltada para a música sertaneja, e naquela noite estavam se apresentando uma dupla famosa de nossa região. Fiquei por lá até aproximadamente a meia-noite. Na hora de voltar para minha cidade, como eu havia tomado umas e outras, resolvi voltar pelo mesmo caminho, nem lembrando do que o senhor José havia me dito. Peguei a velha estrada de terra batida e comecei minha trajetória. Havia uma imensa lua cheia no céu, iluminando meu caminho, e digo de passagem, era muito sinistro. Antes de entrar nas partes dos condomínios e chácaras, a estrada era cercada por uma plantação de cana-de-açúcar, plantações de café e uma densa mata. Durante a metade do caminho foi tudo tranquilo, porém, tudo estava prestes a mudar. Faltava um pouco mais de 50 quilômetros para chegar próximo às áreas de chácaras. À minha frente, apenas penumbra da noite. Foi então que eu vi uma coisa caminhando entre as plantações. Em um primeiro momento, não dei muita importância, pois pensei ser algum animal silvestre. Continuei meu caminho por mais alguns quilômetros, ainda com o efeito da bebida. Foi então que percebi que o barulho ainda estava na plantação, porém mais claro e mais perto de mim. Mesmo com o motor da moto ligado, eu podia ouvir algum animal no meio das canas. Resolvi então parar a moto e tentar ver o que me seguia. Então tive a grande ideia de virar o farol da moto para o meio da plantação. Foi então que vi um grande par de olhos vermelhos me observando, a poucos metros de mim. A luz incomodava a fera e rosnou, mostrando seus enormes dentes. Naquele momento, o que restava de álcool no meu sangue desapareceu. Eu virei a moto e saí acelerando o máximo que podia. A fera começou a correr ao meu lado, entre as plantações. A única coisa que me separava dela
Eram as canas e uma cerca de arame farpado. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Por mais que eu acelerasse, não conseguia deixar aquela criatura para trás. Eu imaginava que a qualquer momento ela poderia saltar aquela cerca e me matar. Foram longos quilômetros de desespero, até que a fera acabou parando de me perseguir em algum ponto daquela estrada. Porém, antes de me deixar em paz, a fera soltou um uivo medonho. De vez ou outra volta à minha mente. Tenho certeza, aquilo era um lobisomem e só não me atacou porque não quis. Espero que tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo de nosso canal. Por favor, se gostaram, deixe seu like e se inscrevam em nosso canal. Boa noite. Gostaria que meu nome não fosse revelado. O que vou contar aconteceu na quaresma do ano de 2015. Na época eu tinha 16 anos e estava acompanhado de mais 3 primos, um de 13 e outros 2 de 15 anos. Estávamos brincando numa chácara que tem perto de nossa casa. Ela era um pasto na época e ao fundo uma cerca com alguns pinheiros que se separavam o pasto e uma plantação de soja. A chácara fica na região de Curitiba. Era um dia lindo e ensolarado. Estávamos acompanhados de 4 ou 5 cachorros, que eram de meu primo, que na época morava atrás dessa chácara, e eles sempre estavam nos seguindo. Nós brincamos a manhã inteira, almoçamos e à tarde voltamos ao local. Eram mais ou menos 3 horas da tarde. Chegando mais no fundo, a uns 40 metros da cerca, nós 4 avistamos uma criatura. Era tipo um cachorro, só que enorme. Ele em 4 patas ficava da altura da cerca. Estimo que a cerca tinha aproximadamente 1,40 m de altura. Era tipo um cachorro preto, com um corpo bem estranho e muito grande. Seus olhos destacavam muito, mesmo da distância que nós estávamos. Ele ficou parado, encarando a gente por alguns poucos segundos. Ficamos perplexos de medo. Eu não sinto medo fácil, e aquele dia eu arrepiei-me dos pés à nuca. A sensação foi uma sensação horrível. Lembro da voz dos meus primos dizendo: "Olha o tamanho desse cachorro. Seria um lobisomem?" Reparamos que aquilo era algo esquisito, que não existia. Um cachorro daqueles e ele não agia como se fosse um cachorro. Não sei explicar, seu jeito era diferente. Ele focou em mim e os meus primos, olhando fixamente e sem se mover. Ele ignorou os cachorros completamente. Tudo não durou mais que uns 20 segundos. Foi tudo muito rápido. Nós saímos correndo o mais rápido que podíamos e sem olhar para trás. Aí aconteceu uma coisa bizarra. Sabe os nossos cachorros? Então, eles foram atrás dessa criatura. Correram na direção oposta, indo atacar o bicho. E nós começamos a gritar incessantemente para que eles viessem a nos acompanhar. Mas não resolveu. Nós nos distanciamos uns 100 metros, de um lugar que já não tinha visão daquela parte onde a criatura estava. O fato é que os cachorros, desde o momento que avistaram a criatura com a gente, começaram a latir incessantemente. E quando nos distanciamos, do nada os latidos cessaram. Pararam de um momento para outro. Aí se passaram uns 10 minutos e nada dos cachorros retornaram. Nós já começamos a acreditar que aquele bicho havia matado todos os nossos cães. Ficamos muito preocupados e tomamos coragem de ir ver o que tinha acontecido. Eles eram muito importantes para nós. Fomos com muito medo, avançando bem devagar. Chegando lá, encontramos os cachorros exatamente no local que a criatura estava. Eles estavam todos deitados formando um círculo. Cara, foi muito bizarro, mas ficamos contentes que eles estavam bem. Passando isso, quando cheguei em casa, logo contei para minha avó. Ela na hora já disse: "Vocês viram um cão da quaresma." O pessoal via direto isso na roça. Então começou a contar histórias de nossos familiares que haviam avistado o cão. Depois disto, pesquisei a fundo esse tal cão da quaresma. Alguns vídeos e blogs na época disseram
que ele era um presságio de morte, e era chamado também o Cão do Inferno. Diziam que ele era bastante visto em época de quaresma, e como eu vi ele com os meus outros 3 primos, fiquei bastante preocupado. E por coincidência ou não, naquela mesma semana, minha bisavó acabou falecendo. Até hoje, quando eu e meus primos nos encontramos, falamos desse ocorrido. Arrepiamos o corpo inteiro lembrando a cena. Foi algo que marcou muito nossa infância. Nunca fui cético em relação ao sobrenatural, mas a partir daí eu tinha certeza de que existem umas coisas inexplicáveis nesse mundo. Eu cresci ouvindo causos de lobisomens das pessoas mais velhas. Vou compartilhar um que meu pai contava, que ocorreu com ele quando ele tinha seus 20 anos. Na época, ele morava em um bairro chamado Vila Cubas, em Curitiba. Meu pai gostava muito de pescar, ia sempre em Canva, entre os bairros Umbrara e Fazenda Grande. Conta ele que certa vez, em suas pescarias, teve uma terrível dor de dente. Então, junto com seus amigos, acharam melhor não dormir à beira do rio, como de costume, por ele não estar se sentindo bem. Próximo onde eles pescavam, havia uma velha casa abandonada. Ela seria o abrigo daquela noite. Foram até ela e em sua garagem fizeram uma fogueira bem em sua entrada. Já na madrugada, meu pai já dormia, quando seus amigos o chamaram, dizendo ter ido ver algumas redes amarradas e os anzóis, quando avistaram um enorme cachorro. É um lobisomem, diziam eles, assustados. Meu pai conta que colocaram mais lenha na fogueira para conseguir mais luz. Neste momento, avistaram um enorme cachorro, quase do tamanho de um bezerro, atrás de uma moita, os observando. Seus olhos eram vermelhos e brilhavam como 2 bolas de fogo. O desespero tomou conta de todos, e eles procuraram alguma coisa para se defender. Um deles, que havia bebido além da conta, pegou um cabo de enxada que havia jogado dentro da garagem e saiu para fora, falando palavrões e chamando o bicho para briga. Ele conta que o cachorro veio para cima desse seu amigo, tentando mordê-lo. Seu amigo tentava acertar o enorme ser, porém ele era muito rápido. Ele enfrentava a fera e, sem perceber, começou a se distanciar do fogo e dos outros. Em um momento, seu amigo gritou pedindo ajuda, pois estava ficando sem forças e o bicho não lhe dava trégua. Todos os outros se armaram de paus e pedras que encontraram dentro da garagem e partiram para ajudar o companheiro. Meu pai conta que o animal não chegava perto do fogo, mas o olhava como se torcesse para ele apagar ou diminuir. O bicho era esperto, diz meu pai. Ele tentou por várias vezes entrar por trás da casa, ou pela lateral, mas não teve sucesso, pois as madeiras da casa eram grossas e resistentes. A luta ocorreu até os primeiros raios do sol começarem a apontar no horizonte. Quando o bicho percebeu que o dia vinha nascendo, bateu a pata no chão como se esmurrasse o solo e sumiu no mato. Assim que amanheceu, foram embora e nunca mais voltaram. Quando pequeno, ouvia meu pai contar a história meio incrédulo. Quando adulto, conheci os amigos dele, que contaram a mesma história. Verdadeira ou combinada, eu não sei, mas sempre contavam exatamente iguais. Olá! Gostaria de compartilhar com vocês um relato a pedido de um colega. Vou contar como ele me contou. Bom, tudo aconteceu em 2004. Eu era adolescente e tinha por volta dos meus 16 anos. Nessa época eu já trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nos finais de semana eu ia para a casa de meus primos jogar videogames ou assistir a um DVD. E algumas vezes eu voltava de madrugada. Em uma sexta-feira, quando não tivemos aula, após o jantar, fui para a casa de meu primo, conforme havíamos combinado. Naquela noite, eu não iria virar a noite em sua casa, e por volta das 2 da manhã, eu decidi ir embora. Nossas casas ficavam próximas cerca de 500 metros uma da outra, e uma imensa lua cheia iluminava meu caminho. Mal sabia o que estava por vir. Bom, me despedi de todos, segui meu caminho.
e eu não estava com medo. Pelo horário, não havia ninguém pelo caminho, até que cheguei na entrada da rua que dava até minha casa. E logo que virei, me deparei com um enorme cão, meio negro e meio amarronzado, que devorava um pequeno menino. De onde eu estava, consegui ouvir os ossos do animal sendo triturados pelos dentes do cão. Eu fiquei paralisado vendo aquela cena. De repente, um vento soprou de leve, levando meu cheiro até onde estava o cachorro. Ele então começou a farejar o ar, e quando me dei conta, ele estava parado me olhando. Nunca poderia esquecer o enorme focinho negro, cheio de sangue. Seus dentes saltados para fora eram enormes. Ele tinha olhos grandes e vermelhos. Seu olhar era assustador. Eu estava a cerca de 15 metros de distância do cerco. Porém, teria que passar por ele. Peguei então 4 pedras grandes que encontrei e, mesmo com muito medo, segui meu caminho. Ele ficou no lugar que estava me olhando e eu olhava para ele com o rabo de olho. Consegui perceber que seu corpo estava coberto de terra e lama. Aquele era um animal horrível. Ele emanava um cheiro insuportável. O bicho parecia um cachorro, mas não sabia se eu era. Quando passei por ele, fiz a maior besteira de minha vida. Atirei 2 das pedras que tinha nele e saí correndo. O ser soltou um rosnado horrível e me fez arrepiar até o último fio de cabelo. Nessa hora olhei para ele e percebi que ele estava pronto para me atacar pelas costas. Faltavam menos de 10 metros para chegar até minha casa, então atirei as outras 2 pedras nele e corri como um louco. Cheguei em casa e assim que o dia amanheceu, contei a história para minha mãe e minha avó e perguntei se elas já tinham visto aquele cachorro por ali antes. Minha avó me deu a maior bronca e disse: "Que cachorro, rapaz? Isto que você viu foi um lobisomem e só não te atacou porque não o quis." Desde então, nunca esqueci a imagem daquele bicho horrendo me olhando e estraçalhando algum animal na rua. E nunca mais andei de madrugada, ainda mais sozinho. Se chegaram até aqui, deixem seu like e comentem. Se estão gostando de nosso trabalho, inscrevam-se no canal. A cada inscrição, nos inspira a trazer mais conteúdo a todos. Até a próxima. Tchau. Minha tia Zumira sempre nos alertava que se ouvíssemos uivos, gemidos, batidas na porta, era para entrarmos debaixo das cobertas e só sair quando o dia amanhecesse. Meu irmão e eu tínhamos cerca de 6 e 8 anos, quando eu e meu irmão perdemos nossos pais. Então ficamos sob o cuidado de tio Agenor e de tia Zumira, irmã de minha mãe. Nós morávamos na cidade de Ribeirão Preto. Tio Agenor era muito estranho. Não conversava, não era sociável. Tinha alguns hábitos estranhos, como de ranger os dentes, olhando para nós. Em uma noite de lua cheia, tia Zumira estava muito nervosa e veio dormir comigo e meu irmão. Pediu para que rezássemos o terço ajoelhados na beira da cama. Assim que começamos a rezar, escutamos arranharem a porta em um uivo muito alto. "Continuem, crianças", pediu nossa tia. Enquanto rezávamos, continuávamos a ouvir os arranhões e as batidas na porta. "Cadê o tio Agenor?" questionei a tia Zumira. Ela não respondeu e continuou a rezar ainda mais alto, até que os barulhos cessaram. Tia, muito suada, terminou de rezar o terço, nos cobriu e adormeceu conosco. Bem de manhã, ouvi quando o tio Agenor entrou no banheiro para tomar banho. Assim que ele saiu, fui logo contar o que havia acontecido na noite anterior. Ele apenas me olhou e não me disse nada. Escutei ele falando para a tia Zumira levar eu e meu irmão para a casa de minha avó no Rio de Janeiro. Hoje tenho 21 anos e depois que mudamos para o Rio, nunca mais tivemos notícias do tio Agenor e da tia Zumira. Graças a Deus. Este fato aconteceu em um sítio da minha tia que ficava próximo à cidade de Maringá, no estado do Paraná. Tudo ocorreu no Natal de 2011. Nós passávamos as comemorações no sítio de minha tia. Passamos o dia nos divertindo, então a tarde chegou e já estávamos nos preparando para a ceia. Meus primos e eu estávamos no curral, que ficava a uns 200 metros da casa. Estávamos conversando quando ouvimos um tipo de grito.
Até hoje não sei distinguir se o que ouvimos foi um grito ou um uivo. Só sei que no momento ficamos apavorados. Meu primo mais velho, como sempre, queria colocar medo nos menores, então disse que aquilo seria um lobisomem. Depois disso, rimos bastante e fomos comer. Tudo corria bem, comíamos e nos divertíamos, até que aproximadamente à 1 da manhã, quando estávamos na área da casa, ouvimos o grito ou uivo, e minha tia disse, desesperada: "Pelo amor de Deus, todos vocês, corram para dentro da casa agora!" Ficamos sem reação, porém fizemos o que ela havia pedido. Passado algum tempo, já estávamos tranquilos dentro da casa e ficamos ali até as 4 da manhã. Meus primos e eu combinamos de passar mais um dia no sítio para investigarmos o que havia acontecido. No dia seguinte, aproximadamente às 14 horas, minha tia, que tinha ido na casa do sitiante vizinho, chega com a notícia que de uma de suas vacas tinha sido dilacerada. Ficamos incomodados imaginando que animal seria capaz de dilacerar uma vaca. O medo tomou conta de nós e decidimos não investigar. Com o passar do dia, acabamos por esquecer o que havia acontecido com a vaca do vizinho. Quando era aproximadamente umas 19 horas, meu tio e mais 2 primos ordenhávamos as vacas, quando no fundo do pasto vimos algo brigando com os cachorros. Meu tio ligou a luz do local. Nesse momento, só vimos a cabeça do bicho virar para nós e sair correndo em nossa direção. No mesmo instante, saímos correndo feito loucos. O animal corria rápido, nada sobrenatural, porém muito rápido. Como a casa ficava cerca do local onde estávamos 1 quilômetro, seria mais prático nos trancarmos em uma caminhonete que estava abandonada no terra. Foi o que fizemos. Entramos na caminhonete rapidamente e o animal ainda atrás de nós, quando do nada, tudo ficou quieto durante uns 3 minutos. Então algo pulou fortemente atrás do veículo. Quando olhei, só vi uma criatura forte, preta de cabeça baixa. Meu tio colocou a mão na minha cabeça e abaixou, e continuou olhando quando a cabeça do bicho se levantou. Percebi uma lágrima sair do olho de meu tio e seu ar desesperado. Depois de um tempo, o bicho desapareceu. Então decidimos correr para casa, pois a caminhonete estava sem motor. Então corremos quando novamente o animal surgiu no mato e nos acompanhou ferozmente. Ao entrarmos na casa e batermos a porta, só ouvimos rosnados e a porta tremer e ser arranhada. Quando tudo se acalmou, abrimos e vimos baba e sangue, porém um sangue com uma aparência podre, seco e muitos arranhões na porta. Depois disso, não tenho dúvida de que lobisomens existem. O medo e o desespero que passei foram inexplicáveis. Depois disso, nunca mais voltei ao sítio. Meus tios se mudaram em janeiro e a história ficou somente em nossa família. Até hoje o sítio está abandonado. Se gostaram, deixem um like e se inscrevam no canal. E aos inscritos, muito obrigado. Cada inscrição é um motivo para continuarmos trazendo vídeos para você. O lobisomem na chácara. Boa noite. Esse relato é de um velho senhor que veio morar ao lado de nossa casa uma certa vez. Ele nos conta que em sua mocidade foi morar em uma chácara de um amigo. Foi para cuidar da propriedade. Lá havia porcos e galinhas. Porém, a casa era bem diferente. Tinha 2 cômodos e uma área livre no meio. Ele morava em um cômodo e no outro o dono deixava algumas coisas guardadas. Tudo ia bem, até que de repente ele começou a ser atormentado, de noite, por alguma coisa que caminhava por essa área que existia entre os 2 cômodos. Segundo ele, era um animal com unhas grandes, tipo um cachorro, pois dava para ouvir as unhas no chão quando ele caminhava. Porém, em certo ponto, ele ficava sobre as patas de trás, pois mexia no cadeado da porta. Depois disso, ele ia atrás das galinhas. Elas dormiam numa árvore baixa. Ele as derrubava e depois corria atrás delas no escuro.
Ele podia ouvir as galinhas desesperadas correndo. Ele relatou essa história para o dono da casa. Pediu uma arma, mas ele falou que era bobagem. Não acreditou na história. Cansado daquilo, numa noite arrumou pedras de ferro que tinha numa sanga, que passava ali perto e resolveu dar um jeito naquela situação. Deixou algumas pedras do lado de fora, de modo que quando ele abrisse a porta, estariam ao seu alcance. Assim esperou e, como de costume, aquele bicho veio. Ele tinha que esperar o momento certo. O bicho não podia estar muito perto da porta. O bicho veio como de costume, andou naquele espaço que havia entre os cômodos, chegou na porta e mexeu nas pedras. Ele pôde ouvir ele levantando uma das pedras, depois a soltando de novo. Depois disso ele foi embora. Não ficou por ali, como de costume. Esses bichos são inteligentes. Ele pôde pressentir o risco que corria. Ele não voltou mais depois disso. Se era um lobisomem ou não, vai saber, né? Mas era muito esperto para ser um cão ou outro animal. Onde moramos é um lugar muito isolado. Tem muito mato, muitas histórias de avistamentos de lobisomens. Tem até um que pouco tempo atrás atormentou a região, atacando o gado, matando e o matando. Tinha até fotos do gado todo arranhado por um animal muito grande. Nós moramos no Rio Grande do Sul. Aqui não tem onça, nem um felino de grande porte para justificar os ataques. Mas essa já é uma outra história. O lobisomem de São Pedro. São Pedro é uma cidade no interior de São Paulo, conhecida por ser uma cidade turística pacata, mas esconde seus mistérios e causos. Pois bem, quem me contou este caos foi meu tio, irmão mais novo de minha avó. Ele contou que uma vez, em um inverno frio e intenso, sendo ele servidor público da prefeitura, todos os dias se levantava muito cedo, pois era responsável pela limpeza da praça, varrendo e fazendo a jardinagem. Era uma época que não existia ponto, nem cartão para bater. Então, o próprio funcionário fazia seu horário. Ele gostava de começar bem cedo para aproveitar o tempo fresco. Bom, como eu disse, era um inverno rigoroso. Ele levantou cedo, como de costume, antes das 4 da manhã. Tomou seu café e saiu para a labuta. Meu tio guardava seu carrinho com as vassouras no cemitério municipal, do qual ele morava bem próximo. Entre a sua casa e o cemitério, apenas uma viela os separava. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, e era lua cheia. Ao acabar de passar a viela, se deparou com uma cena muito estranha. Próximo ao portão do cemitério, viu muitos cachorros, entre eles um grande, muito grande, com pelos negros, grossos, que tentava a todo custo se livrar dos outros cães que o cercavam. Meu tio olhou nos olhos daquele cachorro grande e sentiu medo, a ponto de voltar para casa e avisar sua esposa que tinha um cachorro louco solto pela rua. Ele disse que não era para deixar as crianças saírem na rua, pois aqueles olhos com o fundo amarelado do cachorro o assustaram a ponto de criar-lhe pavor. Ao voltar novamente ao cemitério para pegar o carrinho de limpeza, não os viu mais, nem os cães, nem aquele cão negro diferente. Bem, os dias se passaram. A história ficou registrada de sua memória. Em uma tarde, ele se deslocou até o mercado, próximo à sua casa, para pegar alguns itens que estavam faltando na despensa. Na volta para casa, ao passar por uma casa próxima à sua, morava um vizinho que tinha se mudado há pouco tempo, bem introspectivo. Não conversava com ninguém, nem ao menos respondia os cumprimentos direcionados para ele. Mas aquele dia foi diferente. Ao passar pela casa, o senhor estava cortando a grama do jardim. Meu tio passou e o cumprimentou. Ele respondeu com outro cumprimento. Meu tio, por um momento, fixou os olhos e sentiu pavor, pois os olhos do vizinho eram iguais aos do cão negro. 2 semanas depois, o tal vizinho se mudou. O lobisomem da laranjeira. Na verdade, eu sempre odiei coisas de terror. Porém, neste fato, por algum motivo, comecei a dar mais importância. E hoje estou aqui, grande fã de canais de terror, contando um relato. Primeiramente, mesmo que eu não gostasse de nada de terror, eu sempre amei histórias do folclore, em especial as do lobisomem, que percorre a minha família desde o tempo do meu bisavô. Desde pequeno, minha mãe, meu pai, meu avô, meus tios
Todos sempre amaram cães e lobos, e por causa disso, eu sempre tive um cachorro ao meu lado. Por causa disso, me tornei um grande fã da história do lobisomem, tanto pelas histórias que meu bisavô já tinha passado ou minha mãe. Porém, quando aconteceu comigo, foi algo horripilante. Sempre quando eu lembro da imagem, eu posso sentir um calafrio percorrer toda a minha espinha. Eu tinha apenas 14 anos, e como todo final de ano, eu ia visitar minha avó no Ceará. Ela morava em uma espécie de sítio, afastado da cidade. Por causa disso, eu podia desfrutar todos os anos das belezas da natureza. Muitas vezes eu até acampava. Mas o fato mais marcante é que meu avô, que já tinha falecido, teria feito um grande caminho inteiro para uma linda árvore de laranjeira, e pelo menos uma vez eu iria vê-la durante a viagem. Desta vez, mais velho, podia ir de bicicleta junto com meu primo para ver a laranjeira. Como toda mente adolescente, eu pensava que as histórias sobre lobisomem eram apenas lorotas. Porém, desta vez, saindo ao anoitecer, mais ou menos umas 19h30, minha avó brincou, dizendo: "Cuidado, se o lobo te pegar, vai fazer picadinho de você." Não vou mentir, na hora eu achei legal e tudo, mas uma grande mentira. E sempre que alguém me contava uma história sobre lobo, lobisomem, eu sempre achava mentirosa, mesmo não dizendo. Bom, saindo pelo caminho, acompanhado por cães da minha avó, logo pude perceber uivos estranhos vindo de dentro da mata, que estaria ao redor do caminho. Tenho que admitir, eram horripilantes. Aquele caminho era também muito horripilante. Uma estrada de terra com grama alta dos lados. Eu sempre me cagava quando passava por ali, de dia ou de noite. Porém, infelizmente meu primo arregou no meio do caminho e decidiu voltar ao invés de me levar para a laranjeira. Segundo ele, havia uma raposa que estaria matando as galinhas por ali. Então ela poderia nos atacar se estivesse pela redondeza. Afinal, eu era um garoto da cidade. Mesmo sabendo que a raposa é perigosa, eu poderia fugir dela de bicicleta. Então, continuei o caminho sozinho, com os fiéis cachorros que me seguiam por toda parte. Porém, cada vez que a gente escutava um ruído, eles ficavam em alerta. Já perto do local, pude escutar muitas vacas mugindo, ovelhas correndo, ou coisa parecida, até cair da bicicleta, ao ser surpreendido por uma ao sair do mato. Por causa disso, eu fiquei com o pé atrás de ir na laranjeira. Decidi voltar, porém os cães correram na direção da árvore. Decidi voltar, porém os cães correram em direção de uma árvore. E eu não podia abandoná-los. Na verdade, eu estava cagando de medo para voltar naquela escuridão. Eu deixei a bicicleta caída e entrei dentro do mato, junto com os cachorros. Porém, quando eles viram uma espécie de criatura, eles pararam imediatamente, em alerta e com medo. E vendo um pouquinho à frente, eu pude ver uma criatura humanoide, cheia de pelos pretos. Estava de costas, parecia um cachorro, porém não tinha rabo. E além disso, sua curvatura era muito maior que qualquer cachorro que eu já tinha visto. Ele poderia até ficar em pé, comendo uma galinha. Eu pude ver a horripilante criatura que estaria no local. Se eu tivesse calma, até eu voltaria sem tentar fazer barulho. Mas em completo pânico, acabei gritando e caindo no chão, chamando a atenção da criatura. A imagem dela, ao virar, era totalmente bizarra. A cara demoníaca, dentes afiadíssimos e uma expressão desigual. Os cães estavam paralisados. Poderia ser feito do sono ou até alucinação. Afinal, fiquei pensando no caminho até o local da criatura. Porém, não fiquei parado. Entrei dentro do mato e corri. Bastante para não ver mais a criatura, nem a estrada, nem a casa de minha avó. Fiquei perdido por mais ou menos uma hora, até encontrar os cães, que ainda estavam horrorizados. Contei para todo mundo, mas ninguém acreditava. Porém, muitos cidadãos falaram que viram essa mesma criatura pelos matos, perto da laranjeira. Foi possível encontrar uma marca de garra que não se encaixava com nada. Além do que, os cães que me seguiram nunca mais chegaram perto da laranjeira. Desde aquele dia, nem eu.
Para minha família, a árvore é conhecida por uma lembrança e marca, porém, por mim, é conhecida por horror. Será mesmo que seria um lobisomem? Poderia ser um demônio ou um espírito que guardava a árvore. Poderia ser até meu avô. Poderia ser até meu avô, caso tenham a mente aberta. Mas de qualquer maneira, essa é a minha história. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Se gostaram, deixem seu like e se inscrevam no canal. Se tiverem alguma história, encaminhe para a gente. Nosso e-mail estará fixado no primeiro comentário. Será um prazer ter vocês conosco. Podem me chamar de Pedro. O relato que trago aconteceu no ano de 2005, em um vilarejo do interior, mais precisamente na cidade de Camaquã, Rio Grande do Sul, na vila chamada Pacheca. Eu trabalhava numa fazenda que ficava a uns 10 quilômetros dessa vila, e toda semana vinha para a vila buscar algum mantimento e namorar, sendo esta minha namorada minha atual esposa. Eu vinha nas quartas e nos sábados, salvo quando estava de plantão. Deixava para vir na sexta-feira e posava na casa de um tio, que morava numa fazendola ao lado da vila. Eu saía por volta das 4:30 da manhã da casa de meu tio para voltar à minha fazenda, pois eu vinha de cavalo e a pegada do meu serviço era às 6 da manhã. Numa feita dessas, que vinha da vila, peguei o que precisava, dei uma namorada e me cheguei no meu tio para dormir. Desci meu cavalo e comecei a tirar um sono. Nesse dia, meu tio me chamou a atenção. O que tu quer saindo de madrugada daqui? Avisa que tu vai chegar mais tarde e sai daqui umas 6 da manhã? Eu disse que não e que até gostava. Eu saio daqui, durmo em cima do cavalo e só acordo na porteira da fazenda, disse eu rindo. Como havia planejado, posei na casa de meu tio e de fato me acordei às 4:20 da manhã. Bebi um gole de café, encilhei meu cavalo, botei meu ponche e me fui. Já na estrada, tirava meu cochilo. Tudo ia indo muito bem, quando meu cavalo deu uma negada, que quase me tirou de cima dele. Ele sapateava e se assoprava. Eu disse, mas é esse bicho, viu? Peguei meu revólver, coloquei em cima da perna e fui empurrando meu cavalo na espora. Ele relutando, não querendo seguir em frente, queria dar a volta. Então comecei a escutar um barulho vindo ao longe. Parecia como um cavalo ferrado no asfalto. Aquele som, plac, 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 vindo em nossa direção. Que isso, pensei, parado no meio daquela estrada de terra. No céu, a lua brilhava, fazendo parecer um dia. Já nas barras do horizonte, anunciava-se o nascer do sol. Foi então que chegou aquele baita ser meio acinzentado, olhos amarelados, frente mais baixa que a garupa, ao trote do outro lado da estrada. Meu cavalo disparou numa velocidade que foi parar só na porteira da fazenda, e eu o deixei correr. No que deu para ver o barulho, eram das orelhas que batiam uma na outra e faziam um som, plac, plac, plac. Fiquei intrigado e não falei nada para os companheiros de serviço, mas desconfiei de cara que aquele era o tal do lobisomem. Mas não me atacou, nem fez menção de esboçar um ataque. Conforme vinha, passou-se. Uns dias depois retornei à vila, na casa do meu tio, e relatei a ele a história. Eu te avisei, não anda de madrugada nessas estradas. Você deu sorte que ele já está velho. Aquelas palavras me intrigaram. Então perguntei se ele sabia quem era o lobisomem. Ele me respondeu que sim e que eu o conhecia também. Era um senhor de 80 anos, por nome Arlindo, que desde o tempo de novo, do meu pai e tios, ele já atacava os galinheiros e chiqueiros, mas não se tinha relato de ataque a humanos. Se gostaram, se inscrevam em nosso canal, deixem seu like. Olá,
Quero agradecer de coração a todos que pararam por um momento para apreciar o nosso trabalho. E a vocês que se inscreveram, não tenho palavras para descrever o que sinto. A todos, meu muito obrigado. Carla era uma jovem aluna que trabalhava em um bar para pagar seus estudos. Um dia, um jovem de aparência desalinhada entrou no bar, pediu um café, pegou uma moeda antiga e cochilou à mesa. A noite se aprofundou e o gerente queria expulsá-lo, mas Carla intercedeu. Está muito frio lá fora. Certamente ele não tem onde passar a noite. Eu não ligo. Se você quer, leve-lo para sua casa, respondeu o gerente. Ela acordou gentilmente o jovem e pediu que ele saísse. Ele saiu sem perceber que ela havia colocado uma nota de 10 reais em seu bolso. O bar fechou e Carla, como ela não tinha dinheiro para o táxi, optou por caminhar até sua casa. Estava frio, foi então que alguém começou a segui-la. Ela podia ouvir seus passos. Ela andava o mais rápido que podia. Estava tudo escuro e uma neblina fina cobria a rua. A jovem não podia pedir a ajuda de ninguém. Carla viu então um bar aberto. Ela entrou pensando em ligar para a amiga para buscá-la em seu carro. O bar estava vazio. Apenas uma jovem mulher limpava o balcão. Carla então explicou-lhe sua situação. Eu entendo que você está com medo. Se você quiser, pode passar a noite no meu apartamento, que fica nas proximidades, disse a jovem mulher. Não, vou ligar para minha amiga, respondeu Carla. Mas então ela não encontrou o telefone celular da amiga e não sabia seu número de cor. Vendo o desespero da jovem, a garçonete ofereceu novamente o apartamento. Carla então aceitou. A mulher parecia muito gentil com ela. Vou ver se está tudo em ordem na despensa e depois vamos embora, disse a garçonete. Pouco tempo depois, elas deixaram o bar e, após andarem algumas quadras, chegaram a um prédio em ruínas. Carla olhou surpresa para ela, mas a mulher disse que, embora ele parecesse velho, não era ruim por dentro. Elas entraram e tudo parecia em ruínas, porém Carla não teve tempo de dizer mais nada, quando o homem emergiu da sombra e lhe agarrou com força, cobrindo sua boca. A garçonete começou a sorrir. Ironias da vida. Por fugir de um garoto mau, você caiu nas mãos de outro pior. Ele é meu irmão gêmeo e gosta de doces como você. Liguei para ele enquanto fui à despensa. Ele fará amor com você e eu vou olhar, o que eu gosto muito. Porém, sinto pena de você, Carla. Não podemos deixar testemunhas, disse a garçonete, com um olhar macabro. Então o homem arrastou Carla para dentro, pronto para lhe molestar. Mas então algo aconteceu. Dentro da escuridão, um enorme lobo preto com os olhos cor de sangue emergiu. A garçonete, quando viu, fugiu aterrorizada. O irmão jogou Carla em um canto e encarou a besta, puxando uma navalha. Porém, um lobo gigante não é o mesmo que uma garota indefesa. Então, antes que um homem pudesse impor algum perigo ao lobo, ele caiu com a garganta destroçada. Carla, ao ver a cena, desmaiou de pânico. Os raios de sol que entraram pelas ruínas do prédio acordaram Carla. Aos poucos, ela recuperava a consciência. Ao seu lado estava um cadáver do gêmeo em uma poça de sangue. Porém, o lobo havia desaparecido. Carla viu em um canto 2 papéis sob um fragmento de pano. Um era uma nota de 10 reais e o outro um pedaço de papel onde estava escrito: Desculpe-me por ter seguido você ontem à noite, mas queria devolver sua passagem. Os lobos não precisam de dinheiro.